Então eu tentei fazer uma síntese mesmo da minha trajetória, né? Assim, eu fui um pouco desde a licenciatura até aqui, vou dar uma pincelada assim de onde eu venho, lá da licenciatura, até como eu cheguei no mestrado profissional. Então, que o meu trabalho, inicialmente, quando eu comecei a pensar ele, tinha muito a ver com esses anseios e desejos que eu queria muito ter estudado, até me aprofundado mais na licenciatura, e vem de uma questão muito conectada com os desejos de infância, desejos da adolescência, né? Que eu queria muito esse desejo de movimentação, mas eu não sabia o que era ao certo, ainda que desejo era esse pela realidade social e lá da cidade onde eu morava, no Paranaguá, pelas oportunidades na escola que eu não tive. Então, assim, no meu artigo, inclusive, né, eu falo um pouco dessa falta, né, que eu tinha na escola de um espaço para me expressar. E eu não sabia o que era isso, se era dança, se era teatro, até porque na minha escola, que eu tive a formação, né, no fundamental e no médio, né, e concluí o meu ensino médio na EJA, né, e eu não tive nenhum tipo de experiência assim com oficinas ou com aulas de teatro ou de dança. Então aqui eu coloquei alguns tópicos assim só para dar uma iniciada assim desse trajeto que eu fiz, né? Então assim, eu tive um tempo na igreja evangélica durante a minha pré-adolescência e adolescência, a qual eu tive um contato com um tipo de dança que acabou que me fez ter uma experiência com o corpo, mas uma experiência que acabou me formatando e me limitando a certos paradigmas até de vida, de crença, né? Que ao chegar na universidade eu consegui romper com isso, assim, foi um processo bem duro para mim, assim, até passei por processos um pouco de depressão, até porque eu queria muito me livrar daquela culpa que eu tinha de pecado, de entender o corpo como algo pecaminoso, de culpa, e foi um processo bem, bem forte para mim, não tenho como não dizer, né, que eu fiz parte desse processo. Então, assim, com o segundo ano já de licenciatura, eu tive uma oportunidade de ingressar no PSS, que é o processo seletivo lá do Paraná, para começar a dar aulas como substituto. E a partir dali eu também tive, em paralelo, o contato já inicial com o PIBID, que me proporcionou essas experiências de levar a dança, né, para a sala de aula. Então, esse processo de começar a me libertar, ele se refletia automaticamente nas vivências e no estágio que eu precisava fazer, né, na licenciatura. Então, aqui eu tirei eu dei alguns exemplos assim, de fotografias, que uma é no PIBID, outra ali já com o PSS, uma em 2013, né, enquanto que a dança já estava presente já na minha vida, assim, como professor de artes, de uma forma logicamente bem instrumental, bem inicial, digamos, muito ligado a espetáculo e coreografia. E as vivências que eu fui tendo, né, ao longo do segundo, terceiro ano da faculdade e já para o quarto, oficinas, tanto na área de dança como teatro, oficina de palhaço, os IXES, que são os Fundamentos Teórico-Prático lá do curso de licenciatura, que eu tive oficina tanto na área teatral como dança, e no último semestre, como proposta de acadêmico, eu propus 2 IXES que relacionavam todas essas vivências que eu fui tendo ao longo do processo. Né? Então, assim, é só para entender um pouco de onde que vem essa trajetória, assim, essa vontade de fazer algo, assim, eu meio que topava tudo, assim, então, convidar para fazer uma apresentação lá, simbolizando, né, uma semana da pátria, daí já puxavam como viam que eu me movimentava de uma forma diferenciada entre os professores de arte, já me chamavam, faz uma figura do malandro, então meio que topava tudo naquela época, assim, sabe? Tipo, eu queria o máximo disso, assim, não sabia, digamos assim, não tinha um foco, eu queria tudo que me desse a oportunidade de movimentar, entende? Aqui tem uma fotografia do último semestre do curso de licenciatura em artes que eu propus esse IX,
que daí teve até um acadêmico de mestrado lá da UFPR que acompanhou o ISH e transformou essa vivência na defesa do mestrado dele. Daí eu quis colocar como uma lembrança, eu acho que é importante porque é um outro olhar sobre a minha vivência durante esses 4 anos, que meio que assim, parece que ele ao observar a oficina, conseguiu sintetizar bastante do que eu estava desejando, né, buscar como formação de professor. E aqui a foto da formatura e a chegada ao mestrado, né? Então, assim, eu chego com 2 anos de escola, na mesma escola que eu já estava trabalhando como PSS, então, assim, uma relação de professor que já levava a dança na escola, mas com certos receios ainda por estar novo na escola. E como que eu chego nessa escola nova que eu estou atuando, né? Eu levo essa coreografia pronta, como é que eu vou tá convencendo os alunos a fazer parte da prática. Então era tudo muito limitado assim, na minha cabeça, assim. Digamos assim, era muito ligado também a apresentações de festividades e tal. E isso foi se modificando ao longo do processo, no primeiro ano de mestrado, né? Então aqui coloquei uma foto ali até tipo e tem um espaço aqui na Udesc, nem sei se tem mais cartaz, tem uma frase chamada espaço para ser quem se é, que é aqui no bloco das artes visuais ali, que eu achei bem interessante o dia, eu encontrei essa frase, me marcou bastante, isso foi em 2016. E aqui tem uma foto da escola que eu fiz a pesquisa, né, e atuei durante 3 anos ali. Então, assim, essa relação, eu comecei a entender realmente o quanto que o mestrado estava me proporcionando essa troca, né, de trazer meio que automaticamente essas vivências que eu estava tendo na escola e trazer para a academia assim, de uma forma crítica, de começar a me repensar como professor. Isso foi um processo duro, assim, digamos assim, mas foi muito prazeroso me dar conta do quanto que eu fui me refazendo como professor, como pessoa mesmo, né? Então, assim, a partir das experiências que eu tive aqui até nos módulos e precisamente no núcleo de pesquisa do movimento, que ficamos um semestre trabalhando as questões da educação somática, a questão de Laban, suas teorias, né? E daí uma iniciação ao campo de visão, então eu pude entender que era o lugar realmente que eu queria estar, que é o lugar que eu precisava estar nesse momento. Então tudo isso foi fazendo com que essa pesquisa surgisse mesmo. Então, assim, eu cheguei meio que num foco meio distorcido das coisas, talvez, porque eu queria, tenho que dar conta disso, dar conta daquilo, e mais as questões que me assombravam um pouco era a questão da polivalência, da minha formação ser polivalente, e lidar aqui com alguns discursos, até em defesas que não é interessante esse tipo de professor e tal. Então, assim, logicamente, que tem toda uma questão de se posicionar, né, e inclusive tem 2 acadêmicas também que estão na turma que vem dessa formação lá da Unicentro, e as 2 eu conversando com elas, e até nessa época assim, meio, nossa, mas será que, né, que a gente foi errado no nosso tipo de formação? Então várias perguntas foram surgindo, assim, e tanto a Marissa como a Andressa falam, não, eu me considero uma ótima professora, então assim, foi tipo um espectro de possibilidades de me repensar também, né? Tipo, de começar a enxergar. Então, assim, como eu comecei a pensar dança e teatro de uma forma que eu queria colocar as 2 coisas juntas, eu meio que, eu acho que esse lugar é legítimo mesmo. Eu tenho como estar proporcionando essas vivências para os estudantes, no primeiro momento muito pensando naquela coisa do espetáculo, né? Porque aqui eu coloquei algumas fotos das vivências no núcleo de pesquisa. E aqui já uma questão, uma cara mais inicial do projeto, que estava com essa cara muito de espetáculo, né? Eu queria apresentar um espetáculo, daí comprei luzes, para escolher a sala, para proporcionar uma coisa mais cênica, né?
eu usei esses termos nesse período muito forte, assim, estava pensando muito nessa questão da apresentação como produto final. Então isso me pegou de jeito no primeiro processo. Logicamente, chegando aqui com a qualificação, né, e com tanto as orientações da Marisa como, né, do professor Milton e do Jean, aquilo me deu um nó na cabeça, assim. Então, foi aquele momento que realmente a pesquisa surgiu, assim, o foco, né, digamos assim, da minha pesquisa. Então, até o contato com os livros que vocês me indicaram, então fizeram-me rever, assim, que lugar é esse que eu estava construindo na escola, né? Tipo, fomentando algo que quase todo professor já fomenta, né, nas suas possibilidades. Então, a partir desse conceito que eu tive contato, né, a partir da orientação de vocês, eu consegui me enxergar melhor. Então, assim, o que eu quero mesmo é proporcionar essas experiências para os estudantes de forma que eu gostaria de ter tido, né, por possibilidades que várias da vida não tive. Então, eu quero levar essas práticas, essas vivências, e eu consegui encontrar esse nome para isso, né, o tal do teatro laboratório. Né? Então, assim, eu levei essas práticas, aí a partir da qualificação comecei a sistematizá-las, né? Aí a questão das ações básicas, jogos corporais, né? E quanto que o campo de visão, a vivência, me inspirou para proporcionar aos estudantes alguns jogos que lembravam princípios do campo de visão e não necessariamente a metodologia do campo de visão, né? Eu cheguei a levar ele como um jogo completo. Então, daí eu cheguei nessa sistematização, que provavelmente vocês já deram uma olhada. Né? Então, assim, alguns jogos que realmente eu pensei, não, isso aqui vale a pena sistematizar, porque foram 4 turmas, no primeiro momento, em 2 turmas que eram faziam parte das minhas aulas, então foi um processo mais de testar, e no segundo momento mais sistematizado. Eu levei um roteiro parecido com esse, logicamente que foi modificado depois a partir da escrita, enfim, né, dando nome, dando cor. E assim, então eu tentei aqui dar uma sistematizada no sentido de o quanto que eu chego no mestrado de uma forma meio que perdida, assim mesmo, assim, nossa, eu quero muito algo, mas eu não sei o nome disso ainda. E eu trazia isso desde a licenciatura, porque tive contato tanto com dança, teatro, artes visuais e música, no sentido mais amplo. Mas aqui o mestrado me ajudou a funilar, né, e pensar no que realmente é mais potente para mim como professor, né, para até levar para os estudantes, né, de forma de vivência mesmo. Então foi meio que um processo de transformação mesmo ao longo desses 2 anos, que eu confirmo, assim, que realmente mudou muitas coisas que eu tinha cristalizada mesmo, assim, na minha forma de pensar como professor, até esse compromisso, né, que a escola tanto proporciona aos alunos de ter um momento de palco, um momento de apresentação. Eu não deixei de alguns momentos da escola, nesse processo, levar alguns alunos que queriam muito isso, mas depois acabei refletindo, nossa, teve um momento que até eu vou compartilhar, que foi uma dança que alguns alunos queriam mais, e pela festividade dos 35 anos do colégio, que levou para o Teatro do Paranaguá, e o quanto que foi cansativo aquilo para mim, assim, porque ficamos 3 horas esperando para se apresentar, e eu via na cara deles assim, que isso precisa tanto disso, sabe? Tipo, depois, super cansados, foram lá, apresentaram, nem me cumprimentaram. Eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que foi válido, foi traumatizante? Enfim, são questões que ficam, o porquê que a gente meio que repete certas práticas e não faz a devida reflexão sobre isso, né? Então, foi muito importante todo esse processo para não fomentar essa questão espetacular, porque ao longo do processo eu repensei isso e vejo que foi muito impactante essa mudança, assim.
por mais que eu tive, né, como disse, como eu já tinha comprado a luz, como a gente já tinha tudo, digamos assim, para expressar, não desperdicei a oportunidade também de oferecer isso durante as vivências e fiz, mas não era o foco mais da prática, assim como uma experiência mesmo, não foi um produto final, né, digamos assim. Então aqui meio que afunilando as conclusões, né, tipo, desse processo, assim, que foi a partir do desenvolvimento dos exercícios de educação somática, jogos de movimento e experiências cênicas, que juntam os estudantes, refletir sobre o que a dança e o teatro provocam no desenvolvimento humano, social e estético. Então, tá até essas duas imagens das duas turmas com essa experiência de luz, enfim, sobre essa sala. Aqui tem um processo mais, né, da sala sem essa cara mais escura, com luz, e quanto que isso se relaciona no sentido das 4 turmas, tem uma foto de cada turma, em momentos distintos. Então, assim, eu pude pensar que dá sim para oferecer algo que tem uma relação com possivelmente o processo de criação, que inicialmente era essa a ideia do processo de criação, mas como uma metodologia de vivências mesmo. Vamos formatar isso em pequenas oficinas que ao longo de 2 bimestres, enfim, se o professor, né, que eu estou tentando sistematizar isso num semestre atualmente, né, e não mais em um bimestre. Então, existem várias possibilidades de se refazer essas práticas conforme as turmas que o professor tem. Então, assim, eu sigo nessa ideia, incentivando os estudantes a assumirem o papel de protagonistas de sua aprendizagem, a enxergarem no corpo outras possibilidades além do cotidiano, tornando-os mais conscientes de si no espaço individual e coletivo. E fica muito forte essa figura da alteridade, da generosidade que esse processo se deu, porque aqueles alunos que se destacavam não eram mais importantes do que os alunos que não se destacavam no sentido estético do processo, mas sim que eles tiveram que se colocar um no lugar do outro de diversas maneiras ao longo do processo, e criando essa ideia do coletivo, né? Quando se suspende o lugar tradicional do professor como figura central do processo educativo escolar, nascem possíveis e férteis terrenos para perceber novas maneiras de ensinar e aprender junto aos estudantes. Quero defender essa investigação, continuar esse processo de transformação da minha prática docente e da minha experiência com o movimento, com a cena. Me faço e refaço a cada dia. Então, assim, como conclusão desses processos de vivências, né, da questão do teatro laboratório, eu quero carregar assim e aperfeiçoar cada vez mais essas vivências para que elas transformem minha prática docência ao longo dos anos da docência. E eu concluo que sim, existe uma possibilidade sim de levar essas práticas de maneira sistematizada, mesmo com toda a limitação que a escola tem, né, 2 horas, 1 hora semanal. E agora, na finalização, eu queria mostrar uns trechinhos só das vivências em forma de vídeo para vocês terem uma noção. Apresentar essas baianas da Maria.